Desde 1800, todos os presidentes dos Estados Unidos viveram e trabalharam na Casa Branca. É um trabalho e tanto que coloca um grande alvo nas suas costas. Então, ao longo dos anos, os recursos de segurança da Casa Branca foram constantemente atualizados. Os detalhes exatos são mantidos em sigilo, mas a partir de biografias anteriores, registros públicos de construção e fotos oportunas, realmente dá para ter uma ideia do que está acontecendo por trás da porta da frente. De mísseis no telhado a atiradores escondidos e até bunkers subterrâneos. Junte-se a mim enquanto damos uma olhada no que torna a Casa Branca uma verdadeira fortaleza. Vidros à prova de balas. Então, você já sabe que a Casa Branca é enorme, mas quão grande? Bem, o maior edifício do complexo, a residência executiva, ocupa 7,3 hectares de terra, tem 6 andares de altura e uma área de 5.110 metros quadrados. Isso é cerca de 25 vezes o tamanho de uma casa americana padrão. E isso significa que também tem muitas janelas, cerca de 147 na verdade. É ótimo para luz natural, mas também são 147 oportunidades para qualquer um com uma arma e um desejo de vingança. Mas não é tão fácil assim. Basta perguntar a Oscar Ramiro Ortega Hernández. Ele acreditava que o governo federal estava tentando controlá-lo por meio de coisas como chips de GPS, flúor e aspartame. Sim, a santíssima trindade da teoria da conspiração. Então, em novembro de 2011, ele dirigiu pelo país a partir do estado de Idaho, estacionou seu carro aqui e então, sem aviso, abriu fogo contra a Casa Branca, usando um rifle de assalto semiautomático. Apesar de disparar pelo menos 8 tiros, apenas um atingiu uma janela no segundo andar, mas não penetrou no vidro. Sabe por quê? Porque todas as janelas da Casa Branca são feitas de vidro à prova de balas. Não se sabe exatamente o quão resistentes são essas janelas, embora o vidro à prova de balas nível 4 seja forte o suficiente para repelir balas de armas de fogo mais poderosas do que uma pistola. Sendo essa a Casa Branca, é provável que eles tenham o melhor da classe, também conhecido como vidro à prova de balas nível 8. Esse material tem mais de 6 centímetros de espessura e foi projetado para suportar vários tiros de armas de fogo automáticas de nível militar. Bom, com alguma sorte, isso aí vai dissuadir qualquer outro teórico da conspiração de simplesmente aparecer com um chapeuzinho de alumínio e uma arma. Eles estão de olho. Se você já visitou a Casa Branca e olhou para cima, pode ter notado algo estranho no telhado da residência executiva. Ali ó, consegue ver? Esse usuário do Reddit estava tirando uma foto quando viu que parece ser um tripé no telhado. E então algo muito mais assustador abaixo do tripé. Alguma ideia do que é isso? Bem, isso é um rifle de precisão. Sim, há atiradores no telhado da Casa Branca. A equipe de contra-atiradores é um braço do serviço secreto, responsável por fornecer observação de longo alcance e informações em tempo real sobre qualquer ameaça ao edifício. Não se sabe quantos atiradores estão no telhado a qualquer momento, mas uma coisa é certa, qualquer um lá em cima pode dar um tiro bem preciso sobre todos os mais de 7 hectares do complexo. É relatado que cada membro da equipe de contra-atiradores deve se qualificar para o trabalho todo mês, atingindo alvos a mais de 900 metros de distância. Cara, isso é quase 1 quilômetro. Embora esses caras sejam abençoados com uma mira que os atiradores de Call of Duty só conseguem sonhar, eles não têm nenhuma chance de mostrar suas habilidades de atirador. Na verdade, os contra-atiradores nunca atiram em uma ameaça no local. Em vez disso, eles estão predominantemente posicionados para monitorar e inspecionar a atividade ao redor do prédio. Então, da próxima vez que você fizer uma visita à casa do presidente, não se esqueça de sorrir. Eles estão de olho em você. Assim na terra como no céu. Agora, muito poucas medidas de segurança passam despercebidas pelo sniper da Casa Branca. Até mesmo o espaço aéreo acima da Casa Branca é classificado como uma zona especial restrita, a área de regras especiais de voo de Washington DC, ou SFRA na sigla em inglês. É uma área circular com um raio de 53 km ao redor de Washington. Para qualquer aeronave voando dentro dessa área, os pilotos devem obter uma autorização antecipada da Administração Federal de Aviação. Se não o fizerem, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte vai emitir um sinal de alerta. Se o piloto se recusar a desviar o seu curso, ele vai ser interceptado por uma aeronave militar e vai ser escoltado até o aeroporto mais próximo ou destruído. Cara, acho que todos os pilotos são super cautelosos aqui, né? Bom, em 2023, um Cessna 560 Citation V, transportando 4 pessoas, estava a caminho de entrar nessa zona sem autorização ou qualquer comunicação do piloto. 6 caças F-16 foram enviados da Joint Base Andrews, interceptando
interceptando o Cessna em apenas 12 minutos. Ele foi escoltado pelos F-16 que tentaram estabelecer comunicação visual com o piloto, mas não tiveram sucesso. 10 minutos depois, o Cessna caiu na Virgínia. A teoria é de que o piloto sofreu de hipóxia, onde não havia oxigênio suficiente na cabine, fazendo com que todos a bordo desmaiassem. Embora tenha sido trágico, mostrou o quão incríveis são as precauções aéreas da Casa Branca. 6 jatos para um avião em apenas 12 minutos. Não consigo nem tomar banho nesse tempo. Poder de fogo. Ok, esse Cessna caiu por si, mas como é que uma aeronave que de alguma forma entrasse na zona de exclusão aérea seria destruída? Bem, tivemos um vislumbre da força antiaérea da Casa Branca quando Shepard Johnson postou uma série de capturas de tela do Google Earth no site Krypton. As imagens mostram o que parece ser uma bateria de mísseis. Por mais incrível que fosse o telhado da Casa Branca ser equipado com mísseis, eles foram encontrados no telhado do prédio do novo escritório executivo, a poucos passos da casa do presidente. A princípio, muita gente não achou que isso fosse realmente uma bateria de mísseis. Porém, em novembro de 2019, a Casa Branca foi colocada em alerta total devido a uma violação do espaço aéreo, já que uma sinistra mancha lenta foi detectada no radar. Como resultado desse alerta, uma repórter da CBS News notou algo estranho no telhado do prédio do novo escritório executivo. Segundo relatos, um sistema de mísseis aéreos foi implantado no telhado do prédio em frente à Casa Branca. Acredita-se que esse sistema de mísseis em particular seja uma defesa aérea Avenger, que consiste em 8 mísseis Stinger guiados por infravermelho, cada um com um inacreditável alcance de 3.200 metros. Felizmente, nunca conseguimos ver a força total do sistema de mísseis. A questão é, o que foi que entrou no espaço aéreo restrito acima da Casa Branca? Outro piloto inconsciente? Uma ameaça genuína à segurança da Casa Branca? Bem, não foi nenhuma das duas coisas. A mancha lenta era na verdade apenas um bando de pássaros. Meu amigo, esses pássaros não fazem ideia da sorte que tiveram. Bons garotos. Os cães são os melhores amigos do homem, e também os melhores guarda-costas do homem se você mora na Casa Branca. Desde 1976, o serviço secreto tem usado cães de guarda para proteger os terrenos da Casa Branca. A raça escolhida tende a ser o Malinois belga, pois eles tendem a ser bons trabalhadores, eficazes na detecção de explosivos e muito ágeis, capazes de subir cercas de 1,80 m com facilidade e correr a velocidades de aproximadamente 48 km por hora. Além disso, o Malinois belga foi criado especificamente para sua capacidade de morder, o que significa que não há nada mais gratificante para eles do que reprimir algo. Parece ótimo, desde que não seja você a tomar mordida. Cada cão destacado na Casa Branca deve concluir um curso de treinamento de 20 semanas, o que significa que esses carinhas são treinados para reconhecer uma ameaça quando a vem. Tem alguma dúvida quanto a isso? Bem, pergunte a Dominique Adesanya. Em 2014, ele pulou a cerca da Casa Branca antes de ser rapidamente derrubado por 2 Malinois belgas, chamados Hurricane e Jordan. Por mais assustador que pareça ser atacado por esses cães, recentemente o Departamento de Segurança Interna publicou um artigo confirmando a implantação de cães robóticos na fronteira Estados Unidos-México. O robô, que pesa 50 quilos, pode se mover a velocidades de aproximadamente 11 km por hora e até vem armado com um rifle não tripulado para oferecer precisão de fogo. Era só o que faltava, cachorro com arma no lugar da cabeça. Quem sabe uma hora dessas a gente vai ver esses cães androides vagando pelos jardins da Casa Branca. Bem, cão de verdade ou cão robô, eu tenho pena de qualquer idiota o suficiente para pensar que pular aquela cerca é boa ideia. Brinquedos ameaçadores. Você já saiu para uma caminhada tranquila, quando de repente... mais um drone. Eles estão por toda a parte hoje em dia, mas esses dispositivos também podem ser usados para destruição se equipados com explosivos. Com isso em mente, você pode se surpreender ao saber que em 2015, um drone foi visto voando pelos jardins da Casa Branca. Apesar de uma agente do serviço secreto ter visto e escutado o drone, ela não conseguiu derrubá-lo. Felizmente, nessa ocasião, o drone pertencia a um funcionário do governo que era só um amador de drones usando brinquedo após o seu turno. O incidente, embora inofensivo, levantou preocupações sobre a facilidade com que os drones podiam se aproximar da Casa Branca. Desde então, a DJI, a maior fabricante de drones do mundo, introduziu o Geofencing. Drones que são programados com Geofencing não conseguem voar em zonas ativas proibidas como a Casa Branca. Se um drone voasse em direção ao prédio, o seu GPS integrado detectaria o limite e pararia no meio do voo. O serviço secreto até começou a implantar os seus próprios drones para proteger o presidente.
seguinte: em 2017, durante uma viagem de golfe, o ex-presidente Trump foi seguido por um drone. Sem surpresa, o serviço secreto permaneceu em segredo sobre as capacidades do dispositivo, mas sabemos que ele tinha câmeras eletroópticas e infravermelhas para escanear qualquer ameaça. Eu não ia ficar surpreso se a Casa Branca estivesse trabalhando em uns drones de gramado superdimensionados e armados. Desculpa, cachorrinhos, mas acho que seus dias podem estar contados. Não pule. Mas nem todos os recursos de defesa da Casa Branca são de alta tecnologia. Na verdade, esse próximo recurso de segurança remonta ao início do século XIX, apenas um ano após a inauguração do edifício. Thomas Jefferson foi o primeiro presidente a erguer uma cerca simples de madeira ao redor do edifício em 1801. Com o tempo, as cercas ficaram mais altas e robustas, mas ainda não eram impenetráveis. Em 2014, Omar Gonzalez escalou a cerca portando uma faca antes de correr pelo gramado e de fato entrar na Casa Branca. Ele foi derrubado e preso por agentes de segurança antes de causar qualquer dano, mas depois de encontrar um facão e mais de 800 cartuchos de munição em seu carro nas proximidades, a Casa Branca interpretou isso como um aviso. Para aumentar a segurança, a construção de uma cerca nova e melhorada de 4 metros de altura começou em 2019. Boa sorte ao tentar escalar essa aqui. A nova cerca, estimada em 64 milhões de dólares, apresenta tecnologia anti-escalada e de detecção de intrusão. Também há rumores de que há vários sensores de pressão na cerca, que alertam a segurança sempre que a pressão é aplicada às barras. Ou seja, esse cara não ia ter nenhuma chance hoje. O uniforme. Alguém que está assistindo aí já foi à Casa Branca? Aqueles que disseram que sim, ou mais provavelmente só ficaram olhando para a tela enquanto balançavam a cabeça, provavelmente se lembram desses caras. Agora, quando eu fui no começo do ano passado, eu achei que eles eram a resposta da Casa Branca ao Paul Blart. Eles meio que parecem aqueles guardinhas de shopping, mas graças a Deus eu nunca decidi testar essa teoria, porque esses caras são de fato parte da divisão uniformizada do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Em outras palavras, esses são os guardas de segurança da Casa Branca, que garantem que nenhuma ameaça externa chegue perto do prédio. Não se sabe quantos estão patrulhando a Casa Branca em um dado momento, porém o serviço secreto emprega cerca de 1.300 deles. Então há chances de que em um dado dia haja centenas de agentes da divisão uniformizada de plantão. Isso pode parecer exagero, mas não é nem a metade. Cada recruta, que já deve ter ampla experiência, deve passar por um curso intensivo de treinamento de 29 semanas, onde são avaliados e direcionados para equipes especializadas. Isso vai desde a segurança da Casa Branca até operações de contra-atiradores, unidades de caninos, resposta de emergência e muito mais. Então, os caras que eu achava que eram policiais de shopping de luxo são realmente treinados para fazer tudo isso? Ainda bem que eu não falei o que eu pensava e calei minha boca naquele dia. Visão térmica. Embora alguns de vocês possam achar que a cobertura da noite pode ser a melhor oportunidade para tentar invadir a Casa Branca, vocês podem não ter considerado uma coisa: sensores secretos. Embora nunca tenha sido oficialmente divulgado, vários meios de comunicação alegaram que sensores infravermelhos cercam o perímetro do edifício. Esses sensores são aparentemente capazes de detectar assinaturas de calor, então podem identificar movimentos em forma humana ao redor do edifício mesmo à noite e disparar alarmes. Embora qualquer fã de filmes de espionagem possa lembrar de imagens de um intruso sendo detectado por um enxame de lasers, é mais provável que os sensores infravermelhos sejam vigiados por um membro da equipe de segurança da Casa Branca. Mas então, por que o serviço secreto não confirmaria isso oficialmente? Bem, se eles revelassem a localização dos sensores, qualquer um idiota o suficiente para tentar fazer um movimento poderia potencialmente traçar uma rota sobre o terreno para evitá-los, ou tentar eliminá-los. Enfim, a gente não sabe onde eles estão, nem mesmo se estão, o que é ainda mais assustador. Risco delicioso. Sendo presidente dos Estados Unidos, você pode comer o que quiser quando quiser. Sim, isso pode até significar sorvete no café da manhã. Por mais legal que pareça, o que o presidente come é na verdade uma preocupação de segurança. Como alguém em risco de assassinato, o presidente está sempre em perigo de ser envenenado. Como tal, acredita-se que os provadores de comida da Casa Branca sejam empregados para testar refeições e alimentos em busca de veneno. Embora o serviço secreto nunca tenha confirmado isso oficialmente, o próprio serviço é conhecido por fazer
fazer grandes esforços para garantir que a comida servida ao presidente não seja adulterada quando ele está em um restaurante ou em trânsito. Se o presidente sair para uma refeição, mesmo que seja só para comer um hambúrguer, um agente do serviço secreto, que também é um chefe treinado, supervisiona toda a equipe na cozinha. Pensando assim, faz sentido que um provador oficial esteja entre essas pessoas. Além do mais, houve um anúncio de emprego para a função em 2020 no LinkedIn oficial da Casa Branca. No almoço de abertura presidencial de George Bush em 2001, o New York Times escreveu: os provadores do presidente estavam no trabalho às 6 horas da manhã, para garantir que ninguém estava tentando envenená-lo. E novamente, em 2013, Barack Obama se recusou a comer uma salada de lagosta no seu almoço no Capitólio, aparentemente porque o seu provador não estava disponível. Mas então, tirando o risco de envenenamento, parece ser um trabalho bem gostoso. No Salão Oval. Por uma variedade de fotos e documentários, a gente sabe que o serviço secreto nem sempre está em contato direto com o presidente. Às vezes, eles só precisam conduzir negócios sozinhos no Salão Oval. Embora isso dê alguma privacidade ao presidente, como é que os agentes vão garantir a proteção dele se não estiverem na mesma sala? Bem, o pesquisador político e autor Brad Meltzer afirma que há almofadas de pressão sensíveis ao peso sob o carpete do Salão Oval, que permitem que os agentes rastreiem os movimentos. O único problema nisso é que o Salão Oval não é completamente coberto por carpete. Então, será que os agentes entram se o presidente ficar de pé e olhar pela janela? Parece improvável. Só que essa não é a única alegação não confirmada. Por décadas, houve rumores de uma porta secreta, que permitiria que o presidente escapasse em caso de emergência. Muitos acham que ela é encontrada sob a mesa no Salão Oval, e com 1,80 m de largura e 1,20 m de profundidade, certamente é grande o suficiente para esconder um grande buraco. Embora a mesa tenha um painel na frente que se abre como uma porta escondida, é provável que não tenha uma escada escondida que leve à segurança. Porém, outro ponto de fuga potencial do Salão Oval é encontrado na parede. Você consegue identificar? Se você olhar de perto, vai ver que a parede, de maneira muito suspeita, parece uma porta. Agora, por que um escritório precisaria de uma porta escondida? Talvez seja um ponto de fuga para um covil subterrâneo secreto. Bem, por mais que eu adorasse acreditar nisso, essa porta lateral, na verdade, leva apenas ao corredor, enquanto a porta principal que vemos aqui leva ao escritório do presidente. Decepcionante demais. Mas, felizmente, o resto da Casa Branca tem alguns segredos escondidos. Túneis secretos. Por maior que seja a Casa Branca, você sabia que esse edifício é, na verdade, muito maior do que parece? Acredite ou não, embaixo desse edifício há uma série de túneis secretos. O trabalho começou em um sistema de túneis subterrâneos aqui, no início do século XIX. Mas não é a rota de fuga de James Bond que você está pensando. Não, o primeiro túnel da Casa Branca foi construído para drenar água e resíduos da casa. Que beleza. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, foram feitos planos para cavar outra grande toca, devido ao medo de que um bombardeio inimigo pudesse soterrar o presidente Franklin Roosevelt sob uma pilha de escombros. Alega-se que um enorme túnel de 232 metros de comprimento foi criado, permitindo que o presidente fosse evacuado da Casa Branca para o edifício do Tesouro. Agora, é aqui que as coisas ficam mais interessantes. Supostamente, o edifício do Tesouro também está conectado ao prédio ao lado, o anexo do Tesouro. Dizem que o túnel leva a uma porta trancada na parte de trás do anexo, encontrada no final de um longo e estreito beco na Ade Street. Se você visitar Ade Street hoje, vai encontrar um beco com uma barreira de veículos à prova de arietes e um quiosque de serviço secreto à prova de balas. Parece proteção demais para um beco, né? A Casa Branca se mantém muito discreta em relação às suas escavações subterrâneas, então não podemos saber com certeza quão extenso é o sistema de túneis. Mas se as outras medidas de segurança servirem de referência, pode ter um labirinto lá embaixo. Bunkers e mais bunkers. Na década de 1950, a reconstrução da Casa Branca por Truman mostrou ao mundo que haveria um novo nível subterrâneo para essa fortaleza. Hoje, esse porão abriga áreas como a pista de boliche do próprio presidente e um consultório odontológico particular. Por mais legal que seja, se você for mais fundo, vai encontrar algo mais impressionante: um bunker subterrâneo. Ele foi construído na época em que um dos túneis mencionados anteriormente foi escavado durante a Segunda Guerra, formalmente conhecido como Centro de Operações de Emergência Presidencial.
presidencial, ele está localizado abaixo da ala leste. O espaço é usado no caso de emergências, como o fatídico dia 11 de setembro de 2001, quando o presidente Bush se reuniu com seu Conselho de Segurança Nacional nesse bunker em caso de outro ataque. A ex-primeira-dama Laura Bush disse em suas memórias: "Fui empurrada para dentro e para baixo por um par de grandes portas de aço que se fecharam atrás de mim, formando um selo hermético. Eu estava agora em um dos corredores subterrâneos inacabados sob a Casa Branca, indo para o Centro de Operações de Emergência Presidencial. Fotos de 2001 mostraram que esse centro continha todos os equipamentos de comunicação modernos da época, incluindo telefones e TVs, para coordenar com unidades governamentais externas. Não é surpresa que hoje os detalhes sobre esse centro sejam altamente confidenciais, mas sabemos que o espaço é subterrâneo e profundo. Alega-se que a arma nuclear mais destrutiva dos Estados Unidos poderia explodir mais de 300 metros abaixo da superfície. Então, acho que dá para presumir que esse bunker poderia estar pelo menos a essa distância abaixo do solo. Para referência, isso tornaria o centro de operações tão profundo quanto a altura da Torre Eiffel. Esse lugar é tão profundo que precisa de acesso por elevador, né? Porque imagina só o esforço de subir 300 metros em degraus. Eu consigo sentir as minhas panturrilhas queimando só de pensar. Restrições de visita. Quando você pensa num local seguro, normalmente não é um lugar visitado por mais de 1,2 milhão de pessoas por ano. Mas é exatamente isso que acontece na Casa Branca. Os visitantes entram pela ala leste antes de caminhar pela residência e explorar lugares como o State Dining Room e o Family Theater. Mas normalmente, quando você visita um museu ou galeria de arte, você pode simplesmente aparecer no dia. Só que isso não vai acontecer na Casa Branca. Qualquer um que queira visitar o Palácio Presidencial para um passeio tem que reservar com pelo menos 21 dias de antecedência. E por quê? Verificações de antecedentes. Você precisa enviar um monte de informações pessoais e trazer identificação com você no dia anterior a pisar no local. Mas se você achou isso muito rigoroso, espera até ouvir quais itens são proibidos de serem trazidos para o prédio. Nenhum objeto pontiagudo, incluindo canetas e lápis, nenhuma bandeira, nenhuma bolsa de qualquer tipo, nenhuma comida. Existe uma série de itens aparentemente inocentes do cotidiano. Peraí, ali tá dizendo artes marciais? Desde quando artes marciais é um objeto? Lamentável, Jack Chan tá proibido de visitar esse lugar. Marine One. Embora trazer uma caneta proibida para Casa Branca seja perdoável, eu seria muito menos simpático alguém tentando pilotar um helicóptero ao redor do prédio. Mas, por mais louco que pareça, foi exatamente isso que aconteceu em 1974. Robert Preston era um soldado do exército dos Estados Unidos, então você presumiria que ele seria um sujeito bem responsável. Só que ele não era. Por algum motivo, ele decidiu que seria uma ideia brilhante roubar um helicóptero de um campo de pouso desprotegido e voar mais de 30 km a sudoeste em direção à Casa Branca, pousando brevemente no Gramado Sul. Em pouco tempo ele decolou de novo, só que dessa vez estava sendo perseguido por um helicóptero da polícia. Depois de pensar um pouco enquanto voava, Preston achou que a sua melhor alternativa era se entregar pessoalmente ao presidente Richard Nixon. Então, inacreditavelmente, ele voou de volta para Casa Branca, onde estacionou no Gramado Sul de novo. Enquanto ele pousava, o serviço secreto abriu fogo, ferindo levemente Preston. Depois dessa, você poderia pensar que a Casa Branca ia proibir helicópteros do seu espaço aéreo completamente. Porém, hoje os helicópteros também são usados para proteger o presidente, e especificamente o Marine One, que é como se chama qualquer aeronave do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos que transporte o presidente. Geralmente o Sikorsky VH-3D Sea King ou o VH-60N White Hawk. Você pode estar se perguntando de onde vêm esses helicópteros. Afinal, eles não aparecem magicamente do nada para levar o presidente embora. Então, a base de helicópteros do Corpo de Fuzileiros Navais fica em Quantico, na Virgínia, a quase 50 km da Casa Branca, considerando que os modelos atuais voam a velocidades de aproximadamente 240 km por hora. Eles levariam apenas 12 minutos para fazer a viagem de Quantico até o gramado da Casa Branca. Essa velocidade também significa que esses helicópteros podem rapidamente tirar o presidente do terreno da Casa Branca se algo desastroso acontecer. Mas a velocidade por si só não é o que torna os helicópteros Marine One recursos de segurança tão supremos. Esses helicópteros também são equipados com blindagem balística e recursos antimísseis, o que os torna virtualmente impossíveis de abater. Cara, eu queria que o meu Uber tivesse recurso antimísseis. Pelo menos ia fazer o preço valer a pena. Então, qual desses recursos de segurança você achou mais legal? Me conta nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.